Santo me disse que dentro de 1 minuto que nós estivermos chamando pelo nome dele, a glória de Deus vai tomar conta dessa casa. Só os que podem levantar a mão. Pronuncie o nome de Jesus. Pronuncie. Jesus vai começar a batizar lá. My Jesus. My Jesus. Forever. Para sempre. Se confessar ao ouvir teu nome, teu santo, eu já vou parar, mas papai falou para mim agora que não toque nenhum instrumento, porque quem vai tocar agora é o som da noiva. Deus agora a todos com a paz do Senhor. Seja obrigado, se assim puderem, todos os vossos assentos.
quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele assim me concede de mais um ano, mais uma vez, participar deste congresso missionário. E gente, com plena consciência, sei que não tenho merecimentos à altura para participar de um trabalho de cunho tão elevado e extensivo. Quero agradecer ao pastor José Amaro pela credibilidade, pastor Joel, presidente e vice-presidente desta igreja, e em nome deles e suas respectivas famílias, quero externar a minha gratidão a todo esse corpo ministerial, o qual reverencio, pois é formado de homens excepcionais. Quero agradecer a coordenação da EGEM, na pessoa do pastor Enivaldo e todos aqueles que o ladeiam, como também a todos que interagem com este trabalho missionário. Fazendo isso, registro o meu louvor, a minha reverência a todos os pastores aqui mencionados, de Belém, de Belo Horizonte, todos que estão neste trabalho, reverencio-os, como também a todos missionários das suas respectivas cidades e regiões e até nações que estão entre nós. E agradecendo a Deus pela vida do pastor Jorge, meu amigo, pastor Alex, pastor Edo, agradecendo ao Enoque pela receptividade destes homens para comigo, que Deus cada dia mais aumente a vossa bênção. Amados, trata-se de um trabalho missionário, e há de ser que o trabalho missionário, pelo contexto do tema, ele é um trabalho de consciência, um trabalho de vermos a urgência e a necessidade de evangelizarmos, de propagarmos o reino de Deus. Aleluia. E eu quero ler um texto que está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 17 ao 24. Capítulo 11, versículos 17 e 24. Há um texto que Paulo menciona dizendo: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado ou enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Versículo 24 diz: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Queridos, quando nós lemos o texto, estamos diante de uma alegoria, de um significado excepcional, principalmente para nós que compomos a uma igreja conhecida como gentia. A carta de Paulo aos Romanos, ela é direcionada em um momento de entusiasmo, em um momento de alegria por parte desta igreja, cuja maioria era de pessoas gentias, ou seja, que não estavam ou no plano principal da descendência abraâmica. Quando Paulo escreve, os irmãos vão de convir que em todo o contexto ele faz uma eloquência acerca da fé, da redenção, da salvação
e, sobretudo, advertindo os gentios acerca do momento, tendo em vista que os gentios estavam sobrepujando a supremacia judaica, e Paulo pede no contexto geral para que os gentios não perdessem tempo, haja vista que eles foram chamados ou colocados neste projeto, mas eles não seriam igual a Israel. É por isso que Paulo faz menção de dizer, quando ele inicia o capítulo 10, a seguinte expressão: irmãos, eu quero e o desejo do meu coração é orar por Israel pela sua salvação, até o ponto que ele diz, sabendo que Israel tem zelo, mas porém ele rejeitou a justiça de Deus. Quando nós voltamos ao contexto da carta, nós vamos ver que Paulo faz menção no capítulo 3, versículo 23 ao 24, quando ele diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, salvos ou justificados pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então eu quero tomar por base esse texto para falar-lhe sobre os improváveis. Digam comigo, os improváveis. Enquanto eu quero louvar a Deus pela vida da cantora Sofia, do Cleito, que tem uma grande estima, pastor Luiz, enfim, todos os que vieram antes e ainda virão após mim. Queridos, dar-nos a entender, quando nós falamos de visão, de projeto, de arquitetura, os irmãos vão de conver que num raciocínio lógico, percebemos que para ter um projeto ele é visto antes da execução. Então ele nasce em um coração que se chama de uma visão futura, e é preciso coragem para pôr em ação. Quando nós observamos a carta de Paulo aos Romanos, ele dá uma exigência a nós que estamos no contexto pelo enfraquecimento dos judeus. Quando nós fazemos uma junção dos contextos histórico e bíblico, deparamos-nos o quanto este plano foi excepcional. Capítulos, primeiros 3 capítulos do Gênesis, ele conta uma eloquência da criação, ele conta o quanto Deus ornamentou a criação, mas sobretudo o quanto Deus criou e quanto se tornou alegre por criar o ser humano. O ser humano foi criado como o ápice da glória de Deus. O ser humano foi criado por Deus para a sua glória. E esta é a única criatura da criação total de Deus que foi criada com capacidades distintas de adoração. Este ser humano é a única criatura feita por Deus que galgou um patamar de relacionamento inigualável com Deus, a ponto que a Bíblia diz que todos os dias, ou todo o entardecer, o crepúsculo, no cair do sol, o próprio Deus vinha ao jardim que elaborou, ornamentou e colocou o ser humano, e todos os dias havia diálogo entre Deus e entre esta criatura. Esta criatura galgou um lugar que ninguém mais conseguiu galgar no coração do Criador. Então este relacionamento, eu vou sintetizar, ele é interrompido por algo conhecido como princípio de igualdade. Quando Lúcifer, ou a serpente personificada, ela coloca no coração da mulher o desejo de desobedecer a Deus, e isto fez com que a mulher posterior colocasse no coração do marido, e a Bíblia diz que Adão pecou, e isso causou uma catástrofe na história da humanidade, uma catástrofe que mudou o curso da história, do direito e do contexto da raça humana. Então é quando plenamente, conscientemente,
que Deus vem e percebe, pergunta porque o homem havia escondido quando deveria estar no lugar de cultuar. Então Deus mesmo, com a presciência, ele veio para o culto, mas o homem não estava. Então isso causou um problema sério, porque o pecado cegou, o pecado abriu a visão, e agora a justiça de Deus exigia o fim, o extermínio da raça humana. Agora a raça humana deveria ser extinta, porque o princípio lógico da desobediência entrou em ação. Então a justiça de Deus exigia que Deus desistisse do ser humano, porque ele é santo e ele não contempla o pecado. Agora aquele relacionamento, aquela amizade, foi colocada, diz a Bíblia, uma barreira entre Deus e entre o homem. Mas Deus não quer perder esse relacionamento. Vejam que Deus traz sanções legais para todas as partes envolvidas no erro, mas não abre mão de recuperar, de restaurar o ser humano. Então, a lei dizia, o projeto, a justiça exigia, o ser humano, o homem tem que ser extinto, mas o amor de Deus prevalecia. O amor de Deus dizia, ele ainda continua vivo, ele ainda tem esperança de voltar para mim. Então a alma humana tem um valor excepcional diante de Deus. Então é quando a Bíblia diz que Deus expulsa o homem, o ser humano, o seu amigo do paraíso. E o capítulo 3, quando sim, no seu final, salvo engano, 25, 24 versículos, salvo engano, você vai ver que no último versículo começa a ver a primeira forma protetiva de o homem não se aproximar de Deus. O ser humano, mesmo tendo a oportunidade de continuar vivo, ele agora é impedido de voltar para o paraíso e de desfrutar da árvore da vida. Por isso que a Bíblia diz, e havendo expulsado o homem do paraíso, ele coloca querubins ao oriente do jardim, e ele põe uma espada flamejante que percorria todo o jardim, com um objetivo, para que o homem não voltasse mais para pegar da árvore da vida, ou seja, uma espada pegando fogo ardente, que revolvia-se no contexto atual 24 horas sem parar, para vigiar, para proteger o jardim do ser humano, o melhor amigo de Deus antes do pecado. Portanto, agora, partindo de um pressuposto lógico, o homem é expulso e ele não tinha mais direito de voltar. Os querubins e a espada ardente se dá como forma protetiva. A Bíblia diz, no contexto da história, que quando este casal é expulso, agora prolifera, e Deus monitora, Deus projetava que ele se voltasse, que aquela geração se voltasse para Deus, pois havia algo sobrenatural no ser humano. Porém, quando a gente chega no capítulo 6 do Gênesis, a Bíblia é categórica. Vejam que Deus, a Bíblia já não fala de um ser humano, de dois seres humanos. A Bíblia fala já de uma geração. Aí Deus agora diz a Bíblia que Deus desce interessado em reatar o relacionamento, e ele desce para quê? Para ver qual era a real intenção do coração daquela geração. Deus queria se aproximar, porém a Bíblia diz que aquela geração, ela degradou-se generalizadamente, ela conhece o pecado, a ponto que o pecado desta geração, ela é conhecida que cheirou mal as narinas de Deus.
Então é quando Deus agora determina, decide: vou dar cabo do ser humano. Pela primeira vez na história, os irmãos vão ver o texto dizendo: eu me arrependo. Ou se arrependeu Deus de haver feito o ser humano ou tê-lo criado. Então isso é verbalizado no contexto das Escrituras. Então Deus diz: eu tirarei-o da face da terra. Porém o amor de Deus prevalece mais uma vez, e por meio de uma família, Deus resolve continuar o projeto para posteriormente colocar em execução. Qual era o projeto de resgate? Qual era o projeto missionário? Então, por meio de 8 almas, Deus sustenta a visão do projeto, porque a Bíblia diz que o dilúvio vem e Deus continuou acreditando no ser humano. A lógica, o projeto destrutivo era para que toda a terra deixasse de existir, mas por conta do ser humano, veja o tamanho do relacionamento, por um só homem Deus resolve dar mais oportunidade. O amor prevalece. Então Deus manda o dilúvio, ele destrói todas as coisas, exceto o homem, 8 almas e um par de cada casal de cada animal. Porém o dilúvio, quando mingua, quando baixa as águas, aí a Bíblia diz no capítulo 8 do Gênesis que Deus vai a Noé. É Deus e Noé. Agora Deus com Noé faz uma nova aliança, faz um novo pacto, faz um novo recomeço. Veja a confiança de Deus em um projeto que ele queria pôr em ação. Ou seja, o homem sempre decepcionando, e agora Deus dá a oportunidade dele recomeçar. Veja que Deus diz a Noé: e nunca mais eu destruirei o homem ou a terra do jeito que eu fiz. Portanto Deus diz: vão e encham a terra, proliferem, e eu estarei com vocês. Ou seja, a ordem era deste projeto crescer na obediência. Quando a gente sai para o capítulo 11, você vê não mais Noé, nem pessoas quantitativas, mas a Bíblia fala de uma geração, tendo em vista que a Bíblia fala que a geração de Adão se tornou uma geração pecadora. Agora Deus investe no projeto na geração de Noé. Quando no capítulo 11 a Bíblia diz que a geração de Noé foi proliferada e chegaram numa determinada cidade, e a ordem de Deus era que eles enchessem toda a terra. Porém eles decidiram: façamos aqui uma cidade, e nesta cidade vamos edificar uma torre, cujo cume da torre toque no céu, para ninguém se perder de vista. Ou seja, desobedeceu o princípio do mandamento de Deus: encha a terra. Porém aí Deus diz a Bíblia que desce para ver qual era a real intenção do coração daquela geração. Então Deus percebe a confusão que eles causaram. Aí Deus vem, destrói a torre, e agora a terra já não tem mais uma só língua. A terra agora ela tem diversos idiomas e dialetos por conta da desobediência do homem. Porém Deus não desiste dele. Então a geração de Noé, que estava englobada nesse projeto, é conhecida como uma geração confusa, por meio da confusão. Quando a gente chega no capítulo 12 do Gênesis, então agora resolve Deus trabalhar no berço espiritual. Veja que Deus deixa a geração pecadora para trás de Abraão, e ele esquece a geração confusa de Noé. Então agora ele vai colocar na visão um projeto missionário excepcional para alcançar toda a família da terra. É uma visão transcultural, é a visão que por meio de um homem Deus prometeu: eu vou gerar um povo especial, zeloso de boas obras, eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então Deus vai lá na terra de Ur dos Caldeus,
e faz a maior promessa missionária do Velho Testamento. Ele vai a Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Entre contextos, a Bíblia diz que Abraão, mesmo sem saber para onde ir, acredita e aceita a proposta. Qual era a proposta de Deus? Colocar o projeto em execução por meio de Israel. O projeto, Deus dá nome, será chamado Israel. Então esse era o projeto de maior contundência da ótica do resgate, porque Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão aceita a proposta e sai deserto adentro, em uma visão futura, projeto em ação futuramente. Então este projeto é elaborado, é cuidado, é tratado por Deus. Quando este projeto sai de Abraão, veja que ele passa para Isaac e Jacó. Quando ele desce para o Egito, cerca de 70 almas originalmente de Abraão, saída da coxa de Jacó, desce para o Egito. Aparecia que não ia ter jeito, e era uma visão. Então 400 e poucos anos depois, esse projeto já era incontável em número de pessoas. É quando Deus vai lá no Egito e tira este projeto com mão forte, tira este projeto para a terra que prometeu. Porém, quando este projeto é tirado do Egito, ele era para impactar toda a terra, ele era colocado como sacerdócio real. Então este projeto vem e através dele Deus vai tentando se aproximar de Deus, dá como jeito dele santificar. E a Bíblia nos diz, porém, como Israel agora, através de Moisés, ele podia ver a glória de novo de Deus, poderia se aproximar de novo de Deus. Porém, Deus coloca mais uma forma protetiva. Israel, mesmo sendo chamado, mesmo sendo gerado, mesmo sendo escolhido, não viu a glória de Deus como deveria, porque havia um véu colocado no tabernáculo que proibia Israel de ver Deus face a face. Ou seja, o véu impedia que Israel visse a glória de Deus. É aqui este projeto que pela primeira vez o homem pode ter o direito de pedir para ver a glória de Deus. É aqui que Moisés, quando Deus disse que não vai mais com o povo, ele disse: a tua glória, a tua presença não for, eu não tiro o pé de onde eu estou. Então é neste patamar que Moisés vê a glória de Deus, mas vê pelas costas, porque pela frente não podia, havia um véu num contexto unificado. Então é daqui que a coisa vai ficando mais séria. Paulo, quando vai aos Coríntios na segunda carta, ele diz que essa glória que Moisés viu era transitória, era passageira. Há alguns eruditos que dizem que todas as vezes naquele contexto bíblico que Moisés falava com o povo e colocava o véu, era para que o povo não percebesse quando a glória passava, porque ela ia se diminuindo gradualmente dia após dia, ela não era permanente. Então essa glória não foi possível Israel ver, a ponto que o maior projeto missionário, de forma excepcional, decepcionou a Deus. A Bíblia diz que Israel pecou, Israel perdeu o foco e não entrou em ação o maior projeto do Antigo Testamento. Israel endureceu o coração, Israel tapou o ouvido ao chamado, à escolha missionária do próprio Deus, porque Israel era o projeto de resgate do Antigo Testamento para alcançar toda a terra. Aí isto em um contexto normal. Agora Deus vem quando Israel decepciona, quando Israel peca de uma forma de adorar a outros deuses.
Deus abre mão de Israel de maneira nenhuma. Agora Deus usa a boca de Isaías no capítulo, salvo engano, 65, para dizer que não vai desistir do projeto, mas vai mostrar a Israel o que é que ele vai fazer. A execução, a ação do projeto ia ter que acontecer. Aí diz Paulo que Deus usa a boca do profeta Isaías para pôr ciúme em Israel, quando ele disse: eu fui chamado por um povo que não conhecia, eu vou meter ciúme em vocês por um povo que não era chamado de povo. Aí a Bíblia também diz que Deus usou Oséias para assim dizer a Israel: eu fui amado de quem me conhecia e amarei a uma que não me conhecia. Então Deus disse a Israel: eu vou meter ciúme em vocês. Aí vem da pastor Davi o contexto do cativeiro babilônico, cerca de 586 anos antes de Cristo. Aqui Deus, com esta frase, estava dando início ou a entrada, ou seja, o tempo dos gentios. A visão de Deus já era usar aquele povo que não era chamado de povo, aquele povo que era improvável ser amado por Deus. Então Deus vem e veja que quando termina o período de Malaquias, então vem o período intestamentário, 400 anos de silêncio em toda a ação de Deus. Então é neste contexto que vem a reflexão dos sacerdotes, é neste conceito que vem a repercussão da falha de Israel, a ponto, gente, que agora Deus resolve recomeçar com Israel. Veja que Deus agora, para colocar o projeto em ação, ele usa o melhor que ele tinha. Agora Deus quer executar o projeto no berço espiritual. E qual era o projeto? Era Israel. O que é que Deus dá? Já que eles não ouviram profetas, já que Israel não ouviu a Moisés, já que Israel decepcionou, agora Deus resolve investir nesse projeto missionário de uma forma contundente, para não perder este relacionamento eterno com o ser humano. Havia uma espada flamejante, havia querubins no Oriente, havia um véu de um amigo, ser humano, amigo de Deus, não podia voltar mais para o paraíso. Então é nesse contexto, me ajuda aí no teclado, por favor, é nesse contexto que agora dá-se-nos a entender a contundência total deste projeto, a ponto que nós não podemos ter desculpas. Agora Deus vai colocar o projeto missionário em execução. E o que é que ele faz? A Bíblia diz, João, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, aqui está o ápice da redenção. Israel decepcionou, a espada não apagava, os querubins não arredavam o pé do Oriente do Éden, e o véu não tinha quem o abrisse para ver a glória de Deus. Se entrasse, morreria, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora olha o amor de Deus por conta da alma do ser humano. Olha o que é que Deus faz. Ele doa-se, ele agora joga a visão totalmente em ação, porque a Bíblia diz que Jesus é a manifestação real do amor de Deus. Então Deus joga o projeto em ação e recuperar a estima de Israel. Veja o que é que Deus faz. Deus dá Jesus para corrigir a Israel, tendo em vista que eles não ouviram os profetas. Deus dá Jesus como sacrifício por Israel, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus. O próprio Jesus disse: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o foco de Deus era Israel. Jesus veio para resgatar Israel, para demoestar Israel, para reativar o processo de um projeto missionário como nunca existiu. Então Jesus entra no cenário, e agora é o que Paulo diz
diz no capítulo 10, o Israel rejeitou a justiça de Deus e deu prioridade para viver conforme a sua própria justiça. Ele diz: eu reconheço que eles são zelosos, o Israel é zeloso de Deus, porém rejeitou a justiça de Deus. Então Israel rejeitou, o próprio Deus deu o filho para que sacrificasse por Israel. É aqui a contundência de um amor verdadeiro. Queridos irmãos, prestem atenção que eu vou perguntar. Quem tem filho aqui, quem é pai aqui, levante a mão. Veja quantas mãos de pais e mães. Ou seja, tem muitos pais aqui e tem muitas mães que tem só um filho único, e o amor pelo filho único é maior, porque a glória de todos que não vieram em um só. Agora você teria coragem de dar o seu único filho para padecer por causa de um seu inimigo? Eu acho que não. Ou seja, se um filho teu precisar de um órgão seu, você certamente dará. Se um filho teu precisar de alguma coisa tua, você não mede esforço, você está disposto a dar até o coração a ele para que ele viva. Mas se o teu inimigo, aquele que te ofendeu, precisar de um órgão seu, você vai pensar duas vezes, ou talvez não entregue. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, ou seja, nós não tínhamos contato com Deus por causa do nosso erro e das nossas transgressões. Agora vem Jesus. Israel rejeitou. Já que Israel rejeitou, é aqui que entra os ânimos verdadeiros. Veja que na alegoria de Paulo, ele compara Israel como uma árvore chamada oliveira, onde ele coloca a raiz, ele coloca o caule, a seiva e coloca o ramo. Veja que ele coloca a oliveira, porque a oliveira, ela produz todo o tempo, toda a estação dela, ela não nega fruto, ela sempre frutifica. É por isso que Abacuque, ele usa um princípio remoto de possibilidade, quando ele diz: ainda que o fruto da oliveira minta. É porque é impossível na lógica humana a oliveira parar de dar fruto. Então o que é que ele compara? Que Deus é a raiz, é Jesus a seiva, mas Israel era os ramos que enfeitava a oliveira, era o ramo colocado por Deus de forma natural. Só que ele diz que esses ramos se quebraram com o erro lá da Babilônia. Agora o que é que acontece? Jesus vem para restaurar estes ramos, mas eles não aceitaram, então rejeitaram a Jesus e agora vão massacrar a Jesus. A Bíblia diz que os próprios judeus mataram Jesus de uma forma crucial. Deus doou Jesus, mas eles rejeitaram. Agora olha qual é o projeto de Deus. Ele diz: já que Israel rejeitou, eu vou diminuí-lo e vou acreditar num povo que não era chamado povo para fazer este processo, para agir e para propagar o meu projeto na terra. Era quem? Aquele povo que não era chamado povo, os gentios, que não valia nada. Veja que Paulo chama de zambujeiro. Zambujeiro era um tipo de oliveira brava que não produzia, não dava fruto, ele não gozava da seiva da oliveira verdadeira, nem para pegar fogo o zambujeiro prestava. Agora olha o processo. O que é que Deus faz para acreditar no zambujeiro? Era o tempo dos gentios que ia entrar em ação. O que é que Deus faz? Os judeus pegam Jesus e o levam para a cruz. Aqui Paulo começa a dizer que todos pecaram, não houve justificação até o livro de Malaquias, mas depois de Jesus, agora vai a cruz de forma absurda. Você como pai, como você
reagiria vendo seu filho pregado em uma cruz, vendo seu filho pendurado em uma cruz, massacrado, baixa mais o teclado, pelos seus opressores? Mas Deus não abriu mão. Agora Jesus é pendurado numa cruz pelos próprios judeus, achando que ia aniquilar, que ia terminar. Mas não, Jesus também não desiste. Agora Jesus é crucificado, e eles não esperavam que o plano de ação de Deus ia provocar uma reação sobrenatural. Agora estava saindo da visão e entrando verdadeiramente na ação. Penduram Jesus na cruz 9 horas da manhã, como um malfeitor, como rejeitado, como menosprezado. Porém, quando dá meio-dia, a Bíblia diz que a ação missionária de Deus provocou uma reação de forma sobrenatural na natureza. Por que, pastor? A primeira coisa, para enxertar o zambujeiro na oliveira não era fácil, porque a natureza não aceita, a natureza só aceita cada fruta na sua fruta. O tomate no tomate, ela só aceita a manga na manga. Mas Jesus agora é o projeto de ação de Deus, visto que Israel não quis acreditar. O Pai agora disse: eu vou pegar o zambujeiro e vou enxertá-lo na oliveira verdadeira. A natureza não aceitava, a natureza não queria. Ele vai à cruz. Meio-dia. Era tudo normal. Mas os evangélicos dizem, que quando deu meio-dia a terra escureceu. Houve trevas em toda a terra. O sol escureceu. Para o sol escurecer, gente, ninguém consegue apagar a glória do sol. A física diz que o sol é em explosões de calor. O que a gente vê não é o sol, são os raios do sol, o brilho do sol. Porque os nossos olhos não comportam enxergar o sol pelo tamanho da sua glória. A física diz que o sol, ele tem luz própria, ele produz luz e calor. Mas para o sol ter glória, gente, alguém maior do que ele colocou glória nele. É Deus. A física diz que o sol no seu círculo interior, ele chega a atingir 15 milhões de graus Celsius. Isso implica dizer que com 300 graus Celsius de calor, a água ferve. Com 1.200 a 300 graus de calor Celsius, o ferro se derrete. Imagina 15 milhões de graus. Abastece o sol, que a sua glória é nesse. A primeira vez que o sol faltou combustível, eu vou partir na conjectura, mas no texto bíblico vai em 2 Samuel, capítulo 22. Por que o sol escureceu naquele dia? Por causa de um crente. Foi quando Davi disse: eu orei ao Senhor na minha angústia, porque as cordas da morte já haviam me cercado, e na minha angústia eu clamei, e o Senhor me ouviu. Quando ele me ouviu, ele ficou com raiva, e ele montou na asa do vento, chamou um querubim e desceu. Aí o Samuel diz que quando ele descia, tudo debaixo dos seus pés se tornou escuridão, relâmpago, trovões e chuvas começaram a aparecer. Aí ele diz que tudo debaixo dos seus pés se tornou escuro. O sol perdeu a glória de Deus era tão grande que Samuel escreve que por onde ele passava, as pedras se acendiam pelo resplendor da sua glória, e era essa glória que estava na cruz. A execução missionária
missionária estava na cruz. A ação missionária estava pendurada na cruz. A glória desceu. E o sol foi ofuscado. Agora pergunta para quem está ao teu lado: sabe por que o sol escureceu? Diga para ele: sabe por que o sol faltou combustível? Foi por causa de você. Foi para poder. Ele não acreditou que o próprio Deus estava enxergando você. Deus mexeu com a natureza para acreditar nos evangelhos, para colocar o tempo dos gentios em execução e ação. Está na cruz. A Bíblia diz que quando vai dando 3 horas da tarde, agora você se coloque como pai. Aleluia. Glória a Deus. Faz aquele hino, graças te dou, que condiz com o tema. Graças, Senhor. Por isso que a gente está aqui. Perto das 3 horas da tarde, gente. Você como pai, vendo os malfeitores lacerando seu filho, e daqui a pouco você vê seu filho pedindo socorro. O que é que você faz? Você vê o seu filho clamando por você. Você ficaria prostrado, você virava as costas. A Bíblia diz que perto das 3 horas ecoa no universo um grito: Elohim! Elohim! Amar, Sabactani! Meu Deus! Por que tu me deixaste só? Por que me desamparaste? Para eu colocar os zambujeiros em ação, meu filho. É Deus. Da tarde, ele brada o grito da independência para os zambujeiros. A Bíblia diz que ele abre a boca e grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está feito, está consumado. Quando ele diz isso, simultaneamente acontecem 2 fenômenos sobrenaturais que os judeus não esperavam. O primeiro fenômeno é que aquele véu que parava, que não proibia a entrada para ver a glória de Deus, Israel não viu. Agora a Bíblia diz, salvo engano, me permita aí os estudiosos, não sei se o José ou é o Eusébio de Cesaré, mas eles dizem que aquele véu no tempo de Jesus que proibia, que fechava, tinha 18 metros de altura e cerca de 12 centímetros de espessura. 2 cavalos puxando o contrário não rasgavam aquele véu. Agora, pelo grito de independência no alto da cruz, quando Jesus disse: está consumado, daqui a pouco o véu começa a estralar de alto a baixo. E o grito vem: está livre, está livre, está livre, está livre, está livre, está livre. É Jesus. Olha o que a natureza faz com a morte. A Bíblia diz que apareceu um abalo sísmico tão grande que a escala Richter não tinha como medir se já existisse. A Bíblia diz que houve um terremoto tão grande nesse dia que as rochas se fendiam no meio. Aí eu fiz uma reflexão rápida, pensando aqui com meus botões. Os serviços sismológicos ou geológicos que medem os abalos sísmicos, a escala Richter vai de 0 a 9, salvo engano. E se você apanhar a escala dos abalos, dos terremotos, salvo engano, começou em 1950 a medição, salvo engano, você vai ver que o maior terremoto foi no Chile, 9,5. E o abalo sísmico, diz a sismologia,
que é quando as pedras, as rochas tectônicas, as rochas conhecidas como tectônicas, elas se chocam lá embaixo, próximo à superfície da terra. E quando elas batem, é por algum motivo. E quando bate, a terra treme e tudo se sacode. O abalo sísmico no Chile atingiu 9,5. Deu tsunami em várias costas. Vidas morreram. Casa caiu. Cidades destruídas. A Indonésia deu 9,2. Deu tsunami. Cerca de 230 mil pessoas morreram. Pessoas desabrigadas. Mas a Júlia disse: consumado está, pai. Aí as rochas lá embaixo, ouvindo o grito, não se conteram. Começaram a bater uma na outra. Bah! Bah! Que amor é esse? Bah! Que coragem é essa? Bah! Acreditar no jogo. Enquanto elas se batiam, ela estava dizendo à morte: morte, agora você vai ter que botar para fora quem você engoliu. Bah! Vai ter que saltar. Bah! O amor foi maior. Bah! Não caiu casa, não deu tsunami, ninguém morreu, as rochas racharam, mas aconteceu o contrário. A Bíblia diz: enquanto o terremoto batia, a sepultura se abria e os mortos eram ressuscitados e saíam de lá. Aconteceu. Aleluia. Devagar. Aleluia. Está consumado. Me permitam os estudiosos, mas isso é comum. Todos sabem, mas para dar sentido o que eu quero dizer. A palavra consumado, gente, era muito usada em um contexto cotidiano. Por exemplo, quando o artista terminava uma obra excepcional, ele tinha que colocar, como o grego prevalecia, ele colocava tetelestai, que é o mesmo que consumado. Está pronto, está feito. Quando o exército ia para a guerra, que vencia, que tomava os despojos dos seus inimigos, eles voltavam. E antes de voltar, dois mensageiros iam na frente gritando o quê? Tetelestai, está consumado. Que queria dizer: vencemos, estamos livres, o despojo é nosso, a vitória veio. E havia festa durante o passado. Mas o pior é quando havia uma dívida. Se o pastor Genival Bento tivesse uma dívida, se o pastor Genival Bento adquirisse uma dívida, automaticamente era colocado lá. O credor, eu não podia pagar, o credor fazia o seguinte: escreve aí, devedor, Genival Bento está devendo. Coloca no mural da casa dele, na parede dele. E ninguém podia tirar. É aqui que quando Paulo escreve aos gentios, aos colossenses, ele diz que havia no inferno, havia no contexto de dívida, uma escrita de dívida que era contra nós, mas suas ordenanças. E ninguém podia tirar enquanto não fosse pago. Quem passava sabia que você era devedor. Só que quando alguém pagava, gente, esse que pagava tinha só ele o direito de tirar a escrita de dívida da tua casa, riscar, rasgar e colocar outra no lugar mais alto, com o nome Tetelestai. Não deve mais nada. E quem passava tinha que ver: já pagou, quem pagou, não me importa, está pago, Tetelestai. Então bata no peito, olha para quem está ao teu lado e diz para ele: eu não devo mais nada ao inferno. Diga: eu era zambujeiro, mas agora eu estou enxertado na oliveira verdadeira. Diga para ele: já que eu não devo mais nada, agora eu posso pegar fogo, agora eu posso dar fruto, agora eu posso falar línguas estranhas, agora eu posso ser batizado, agora eu faço parte da raiz e da semente. Aleluia. É o que o Paulo escreve aos Romanos. Eu estou falando de um trabalho missionário. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Primeiro dia, silêncio.
Segundo dia, silêncio. Terceiro dia, Aleluia! ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Aí Paulo diz que ele pegou a escrita de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Tirou do nosso meio e cravou na cruz. Aí agora o que acontece? O véu se rasgou. A espada apagou-se. E os querubins saíram do jardim. Aleluia! Mas eles vão voltar. Espada, sai! Porque eles vão voltar. O meu filho já venceu lá. Não tem mais espada de fogo, gente. Não tem mais espada de fogo. Não tem mais querubim e não tem mais véu. Foi aqui que Jesus disse: aquele que vencer, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. É lá. Olha o que ele fez por nós. Éramos ambujeiros bravos. O que é que Paulo está dizendo aos romanos? Que estava sobrepujando a raiz, a seiva, os ramos. Ele disse: olha, gente, Deus não poupou nem Israel, que são os ramos naturais. Ele estava dizendo para nós: vocês estão pensando que Deus, disse Paulo, rejeitou Israel? Paulo disse: de jeito nenhum. Deus diminuiu Israel para vocês entrarem. Pelo tropeço de Israel, vocês entraram. E Deus não desistiu de Israel. Ele disse que Deus vai voltar com tudo com Israel, com a sua glória. Mas enquanto o quê? Enquanto os gentios estiverem aqui, que a plenitude dos gentios começou no dia do Pentecoste. Mas agora ele diz que quando o tempo dos gentios acabar, então Deus vem com a Israel. Que é que ele estava dizendo? Não decepcione. Porque se Deus não poupou a Israel, imagine vocês. Se Deus não poupou Israel, eita, que eram os ramos naturais, imagine vocês. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Veja que quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, salvo engano, capítulo 3, ele diz: irmãos, a glória de Israel era transitória, era passageira, mas agora não. Agora nós, com o rosto descoberto, vamos refletir a glória de Deus como de um espelho, porque não há mais véu, não há mais véu, não há mais véu, tem que ser com a cara limpa. É melhor. Então o que é que nós estamos fazendo? O próprio Deus colocou em ação uma visão missionária através do seu filho. E ele acreditou em quem? Nós. E nós vamos decepcionar. O próprio Deus nos instigou a mostrar quem nós somos. Aí Paulo diz: foi contra a natureza. Paulo está dizendo que Deus acreditou esta missão a nós, contra tudo e contra todos, contra a própria natureza. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira e fazemos parte da raiz e da seiva. Então olha para quem está ao teu lado e diga: eu era zambujeiro, mas agora não sou mais. Diga: eu era zambujeiro bravo, mas agora eu estou na oliveira verdadeira. Eu agora vou dar fruto.
missões. Tudo foi feito por missões. E é o nosso tempo. E é a nossa hora. Falta pouco tempo. Deus sustentou Israel para que nós entrássemos. Paulo disse: Deus vai voltar com Israel, porque está escrito: de Sião virá o libertador. Fique de pé por um instante. Reflita no que Ele fez por nós. Reflita no que Ele fez por nós. Reflita no que Ele fez por nós. Dá uma olhadinha para esse irmão que está ao seu lado para concluir. E diga para ele: chegou. Chegou o século 21. Diga para ele: agora é o nosso tempo. É a nossa hora. É o nosso tempo. É a nossa hora. Ninguém conseguiu parar o gentio. Foi por isso que Paulo disse: enquanto eu for ministro, ou enquanto eu for apóstolo gentil, eu vou insistir na emulação da igreja. Ninguém conseguiu parar. Aleluia. Eu achei lindo para concluir, pastores. E muitos me permitam que vocês leram uma das maiores revistas do nosso país de circulação nacional, um periódico mais lido. Um dos seus editores publicou agora em setembro um artigo, uma página ou mais de uma página inteira, pastor Joel, descascando nós. Ele publicou lá, está lá: os evangélicos são o atraso do Brasil. Os evangélicos são retrógrados. Os evangélicos são culpados pela crise do Brasil. Ele conjecturou ou apresentou: os evangélicos são tão desprezíveis, fascistas, que são formados de morenos ou brasileiros. Mas ele tirou o couro da gente em âmbito nacional. Mas eu achei lindo quando ele conclui, quando ele fala algumas frases que nos identificam. Ele diz: o que eu tenho uma raiva deles, o que me dá mais ódio deles, é que nada e ninguém consegue tirar esta convicção que eles têm no coração deles. Ninguém nada consegue tirar. Então diga: é o meu tempo, é a minha hora. Eu vou gritar mais alto, eu vou gritar mais alto, eu vou gritar mais alto. Eu não sou mais um museu, é o nosso tempo. Eu quero perguntar, me ajuda, Cleide, onde está a primeira vida para Jesus? Eu quero perguntar, onde está a primeira alma para Jesus? Cadê você? O preço foi alto. O preço foi alto. Era uma oliveira do ramo quebrado. Cadê a primeira vida para Jesus? O filho afastado. E o chamuzeiro. Cadê você que cantava e parou? Ali foi ele. Cadê você que pregava e parou? Cadê você que evangelizava e por algum motivo parou? É o meu Jesus. Isso foi alto. Foi dele sentado. Ele não desiste de você. Cadê você? Oliveira verdadeira,
Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele sou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se eu pusei no bravo, não dá frutos bons. Assim era eu, e o meu coração em um certo dia tudo transformou. Posso eu dar frutos e dar frutos bons. Vamos ouvir, igreja? Oliveira verdadeira, nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos.